Ouro ou Bitcoin? O que protege melhor o seu dinheiro nesse momento? Hoje eu quero responder uma pergunta que ficou muito mais séria depois da guerra no Irã. Se o mundo entrar numa fase longa de conflito, inflação, sanções e instabilidade, qual que é o melhor lugar para guardar o seu dinheiro nesse momento? No ouro ou no Bitcoin? Antes de você responder, deixa eu te dar dois números para você calibrar essa resposta. O ouro está na casa de $4.800 por onça Troy no momento que eu gravo esse vídeo. E o valor total de todo o ouro que existe acima do solo no planeta inteiro chega perto de 22 trilhões de dólares. Para você ter uma noção do tamanho que isso significa, é mais do que o PIB inteiro dos Estados Unidos. Já do outro lado, o Bitcoin está sendo negociado em torno de $68 mil por unidade no momento que eu gravo esse vídeo. E ele tem um valor total de mercado de aproximadamente 1,36 trilhão de dólares. Ou seja, o tamanho do mercado do ouro ainda é 15 vezes maior do que o tamanho do mercado do Bitcoin. Mas se o tamanho fosse o único critério que importasse, todo mundo já saberia a resposta e eu não precisaria fazer esse vídeo. Então guarda esse número por enquanto, porque lá na frente você vai entender exatamente por que ele não conta a história toda. Essa discussão voltou à tona por um motivo específico: a guerra no Oriente Médio. O Oriente Médio não é uma região estratégica por acidente. É por lá que passa boa parte do petróleo que move a economia global. Refinarias, rotas marítimas, o Estreito de Hormuz, que está sendo tão falado na imprensa. Qualquer instabilidade séria ali naquela região gera um impacto direto no preço da gasolina, da energia e de praticamente tudo que é transportado de um lugar para o outro e, consequentemente, uma série de outras coisas, incluindo o arroz, a batata. Muita gente fala, como assim? O arroz não vai petróleo? Vai sim, porque ele precisa ser transportado. E quando esse tipo de tensão aparece, o mercado financeiro reage de um jeito bem previsível. Não é questão de narrativa ou opinião política. É só o que o dinheiro faz quando ele se sente com medo. Ele basicamente sai de ativos arriscados, como ações e países emergentes, e vai para ativos que historicamente funcionam como um refúgio, um porto seguro. Nós, economistas, a gente chama isso de movimento de flight to quality, que é o voo para qualidade. Historicamente, esse fluxo vai para dois lugares: títulos do governo americano e justamente o ouro. E foi exatamente isso que aconteceu de novo agora. O ouro respondeu rápido à tensão geopolítica. Em nenhum conflito anterior, nós tivemos tudo isso que eu vou descrever agora ao mesmo tempo. Sanções econômicas pesadas, bloqueios de reservas internacionais, controle de capital por parte de governos e a possibilidade real de ter o seu patrimônio congelado. Não porque você fez algo errado, mas porque você está no país errado. Então, quando o risco não é só perder valor, mas sim perder acesso, a pergunta muda. E aí que começa a diferença real entre ouro e Bitcoin. Antes de comparar os dois ativos, eu preciso resolver uma confusão que aparece toda vez que esse tema vem à tona. Quando as pessoas falam em ativo seguro, a maioria pensa em ativo que está subindo, mas isso na verdade é uma armadilha. O ativo mais seguro não é aquele que necessariamente está valorizando mais nesse momento. É o que mantém a sua função, ou seja, mantém o valor quando tudo ao redor está dando errado. E a complexidade é que é justamente o problema daquele momento, ou seja, o tipo de crise, que vai definir qual proteção você precisa para aquela situação. Então deixa eu te dar exemplos bem diferentes. Em uma crise de inflação, o problema é o dinheiro perdendo valor. Então você precisa comprar algo que preserve o poder de compra. Já em uma crise bancária, o problema é a desconfiança nas instituições. Então você precisa de algo que não dependa de banco para existir. Em uma crise política, o problema é a imprevisibilidade das regras. Então nesse caso você precisaria de algo que os governos não consigam mudar por decreto. Em uma crise de acesso, o problema é diferente de todos os anteriores. Você até tem patrimônio, mas não consegue movimentá-lo. E é justamente esse quarto tipo que está se tornando cada vez mais comum. E é ele que torna o debate entre ouro e Bitcoin mais relevante do que em qualquer outro momento da história. Então agora que você entende o contexto, vamos falar sobre cada um dos dois ativos, começando pelo mais antigo. O ouro chegou onde ele está por uma razão muito simples. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não depende de um governo honrar promessas. Ele não depende de uma empresa dar lucro. Ele não depende de internet, eletricidade ou de uma infraestrutura específica. Ele é físico, escasso, e durante séculos ele foi aceito em várias culturas completamente diferentes ao redor do mundo como dinheiro, ou seja, valor real de compra. E isso aparece de forma bem concreta justamente no comportamento dos maiores players de mercado, que são os bancos centrais mundo afora. Entre 2021
2022 e 2024, os bancos centrais do mundo compraram mais de 1.000 toneladas de ouro por ano, o dobro da média da década anterior. Esse dado foi apurado na World Gold Council. Já olha só, em 2025 as compras caíram um pouco, para 863 toneladas naquele ano, mas continuaram bem acima do padrão histórico. E por que esses bancos centrais fazem isso? Porque o ouro é a única reserva que não está atrelada à moeda de nenhum país. Quando um banco central quer reduzir a dependência, por exemplo, do dólar, ele compra ouro. E é uma decisão estratégica, não especulativa. E outro ponto que poucas pessoas consideram é liquidez. O mercado global de ouro movimenta centenas de bilhões de dólares por dia. Liquidez, em linguagem simples, é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro sem derrubar o preço. E em momentos de crise, isso é tão importante quanto o valor do ativo em si. Então, com tudo isso dito, por que o ouro não é a resposta perfeita para qualquer situação? Muito simples, porque ele é físico e isso é tanto a sua maior vantagem quanto a sua limitação mais óbvia. Porque pensa comigo, se você precisar se mudar de país com urgência, quanto ouro você consegue levar na mala sem chamar atenção? Se você precisar dividir um pagamento em frações pequenas para o uso do dia a dia, como é que você vai fazer? Se você precisar transferir valor para outra pessoa em outro continente em 10 minutos, o ouro não consegue se autotransportar, ou seja, ele não vai atender essa necessidade. Tem mais, armazenar o ouro tem custo, transportar em grande quantidade não é nada simples. E o ouro em custódia num banco, que é como a maioria das pessoas acessa esse tipo de ativo, está sujeito às mesmas restrições de qualquer outro ativo financeiro. E ainda tem um fator econômico importante. O ouro não gera renda, ele não paga dividendo, ele não paga juros, ele não rende nada enquanto você está segurando. E isso tem um nome em economia: custo de oportunidade. Basicamente significa o retorno que você deixa de ganhar por não estar com um dinheiro em outro lugar, em outro ativo. E quando os juros estão altos, como eles estão em boa parte do mundo nesse momento, o custo de segurar o ouro aumenta e aumenta muito, porque existem inúmeras alternativas rendendo muito bem. E isso não destrói a tese do ouro, mas gera uma pressão real de um custo de oportunidade, como eu acabei de falar. Então, o ouro protege muito bem contra a perda de valor ao longo do tempo. Agora, o que ele não resolve com a mesma eficiência é a questão do acesso e mobilidade. E é exatamente esse espaço que o Bitcoin tenta ocupar. Então, o Bitcoin não tentou ser o ouro digital, ele tentou resolver um outro problema que o ouro não consegue. Para explicar isso, vamos voltar na história. O Bitcoin foi criado em 2009, logo depois da crise financeira de 2008, que expôs justamente de uma forma bem clara o quanto o sistema bancário tradicional pode ser frágil quando menos você espera. E a proposta central do Bitcoin é permitir que qualquer pessoa possa armazenar e transferir valor sem depender de banco, governo ou qualquer intermediário. E isso é possível porque o Bitcoin funciona numa rede completamente descentralizada. As transações não são aprovadas por uma instituição central, elas são validadas por uma rede distribuída de participantes ao redor do mundo. Nenhum governo consegue desligar esse sistema sozinho. E na prática, isso ganhou muita relevância em países que passam por crises severas, como por exemplo na Argentina, onde o peso perdeu mais de 90% do valor em poucos anos. E parte da população migrou justamente para o Bitcoin como uma forma de guardar valor fora do sistema local. Mas não foi só lá. Na Venezuela, em meio a essa situação de hiperinflação, a mesma coisa aconteceu. Na Turquia, também, quando o governo impôs restrições à compra de dólares, parte das pessoas recorreram justamente às criptomoedas para movimentar recursos fora do país. Então, nesses casos, são exemplos claros que o Bitcoin não estava competindo com o ouro como reserva tradicional. Ele estava resolvendo um problema diferente, como mover patrimônio quando o sistema local não quer te permitir. Então a questão que fica é, se o Bitcoin tem todas essas vantagens, por que ele ainda não substituiu o ouro como principal ativo de proteção? E a resposta cabe em uma palavra: volatilidade. Volatilidade é a variação de preço ao longo do tempo. E no caso do Bitcoin, essa variação é enorme. No início de 2026, o Bitcoin chegou a valer 125 mil dólares, recorde histórico. E depois ele voltou para perto de 70 mil dólares, uma queda de mais de 40% em questão de semanas. Agora pensa no que isso significa na prática. Você está num momento de crise, com um mundo instável e você precisa de proteção. E o seu ativo de proteção cai 40%. Então, isso não é proteção. É mais um estresse ainda mais pesado no momento que as coisas já não estão bem. E por definição, o que a gente chama de porto seguro precisa ser estável quando tudo ao redor está turbulento. E o Bitcoin ainda não passou nesse teste de
forma consistente. E em vários momentos de pânico, ele caiu junto com as ações exatamente quando ele deveria, em tese, subir ou te proteger. E tem ainda a questão de infraestrutura. O Bitcoin depende de internet e de eletricidade para funcionar. Em cenários extremos de colapso de infraestrutura, isso é uma vulnerabilidade real. Então agora você conhece as forças e os limites de cada um desses ativos. E chegou a hora de colocar os dois lado a lado e entender por que a resposta certa provavelmente não é a que você está esperando. A diferença mais importante entre esses dois ativos não é o preço, nem o tamanho de mercado, muito menos qual valorizou mais no último ano. A diferença é a posição que cada um ocupa no sistema financeiro global. De um lado, o ouro está dentro do sistema, ele está nas reservas dos bancos centrais e ele é negociado em bolsas organizadas, ele tem mercado de derivativos estruturado e ele funciona como uma referência quando a confiança no sistema oscila. Tanto que justamente nesse momento, com alguns países desconfiando do dólar, partiram justamente para o ouro. Já o Bitcoin nasceu completamente fora desse sistema, justamente como uma alternativa a ele. E essa origem cria uma diferença prática visível, assim, marcante. Em momentos de tensão geopolítica tradicional, como um conflito no Oriente Médio que a gente está vivendo justamente agora, o ouro responde primeiro. E aí fundos de investimento, bancos e governos já têm mandato para alocar em ouro. E a infraestrutura para esse movimento existe. Já o Bitcoin ainda não tem essa estrutura institucional consolidada. Em muitos fundos ele ainda é tratado como um ativo de risco. Em outros ele já começa a ser aceito como uma reserva de valor. E essa ambiguidade faz com que a resposta dele em momentos de crise seja menos previsível. Ainda. Mas o mundo está mudando e rápido, porque nos anos 2000, o maior risco para o patrimônio de uma pessoa era econômico, ou seja, recessão, inflação, crise de crédito. E o ouro protegia bem contra isso, porque o problema estava dentro do sistema financeiro, não no acesso ao sistema. Só que a partir de 2022, algo novo ficou evidente. Quando os Estados Unidos e a Europa congelaram cerca de 300 bilhões de dólares em reservas da Rússia, em resposta justamente à invasão à Ucrânia, o mundo viu pela primeira vez na era moderna que ter um ativo não é necessariamente garantia de poder acessá-lo. E foi justamente esse evento que mudou o cálculo de risco para muitos países e muitos investidores. E é nesse ponto que o Bitcoin começa a ocupar um espaço que o ouro não consegue preencher. E aí a gente entra na diferença que ninguém explica. Propriedade é diferente de controle. E isso é o conceito mais importante desse vídeo. Existe uma distinção dentro da teoria monetária que raramente aparece nas discussões de investimento, mas que é fundamental para entender essa comparação. Propriedade e controle não são a mesma coisa. Você pode ser o dono legal de um ativo e mesmo assim não ter controle sobre ele. Se o seu dinheiro está em um banco, por exemplo, você é o proprietário, mas o acesso depende do banco funcionar. Depende também do governo não decretar um bloqueio. Depende também do sistema não entrar em colapso. Então, se qualquer uma dessas condições falhar, a sua propriedade existe no papel, mas você não consegue exercer ela. Já o ouro físico, quando ele está na sua mão, não num banco, não em um ETF, mas literalmente sob a sua posse, a sua custódia, ele resolve parte desse problema, porque você tem um ativo de fato. Mas aí vem a limitação prática, porque como é que você leva isso para outro país, de um lugar para o outro, além do risco e de toda a complexidade logística? Como é que você divide ele em pequenas partes? Como é que você transfere para outra pessoa em outro lugar do mundo em questão de minutos? Impossível. E é aí que o Bitcoin resolve exatamente esse ponto, com uma sequência de 12 palavras que podem ser memorizadas, a chamada seed phrase, que é como uma senha mestre da sua carteira. Você pode cruzar qualquer fronteira do mundo sem carregar nada. Você pode transferir qualquer valor a qualquer hora para qualquer lugar em segundos e sem pedir permissão para nenhum banco ou governo. Só que isso não torna o Bitcoin automaticamente superior ao ouro. O que isso mostra é que eles têm características completamente diferentes. O ouro protege contra a perda de valor dentro do sistema, inflação, desconfiança do governo, colapso monetário, e o Bitcoin protege contra a perda de acesso ao sistema, bloqueios, sanções, controle de capital e fronteiras. Então, quando você quer entender para onde o mercado está indo de verdade, existe uma regra que costuma funcionar melhor do que qualquer narrativa. Olhe para onde o capital institucional está se movendo. Do lado do ouro, os bancos centrais continuam comprando. Em 2024, eles ultrapassaram 1.000 toneladas pela terceira vez seguida. Em 2025, essa demanda caiu um pouco, mas ainda assim está muito acima do padrão histórico pré-2022. E uma pesquisa do Conselho Mundial de Ouro mostra que 95% dos bancos centrais esperam aumentar as reservas globais de ouro nos próximos anos.
Já do lado do Bitcoin, também tem muita coisa diferente acontecendo. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, criou um ETF de Bitcoin, que já acumula bilhões de dólares em entradas. E outras grandes gestoras também estão seguindo o mesmo caminho. Então isso significa que o Bitcoin está sendo integrado gradativamente ao sistema financeiro que ele originalmente se propôs a contornar. E isso é uma ironia interessante, mas o que isso demonstra na prática é que o mercado não está escolhendo entre um e outro. Ele está adicionando uma nova camada de proteção, porque os riscos do mundo hoje são mais variados do que eles eram antes. O economista Harry Markowitz, que desenvolveu a teoria moderna de portfólio, mostrou que combinar ativos com características diferentes pode justamente melhorar o equilíbrio entre risco e retorno de uma carteira. E o que o mercado institucional está fazendo é justamente isso agora. Então, o maior erro que a maioria das pessoas comete é fazer disso uma escolha binária. E essa resposta é absolutamente errada. Essa lógica simplifica demais um problema que é genuinamente complexo, e ela faz com que as pessoas tomem decisões baseadas em time, como se fosse uma torcida, em vez de baseadas em qual risco específico elas precisam se proteger naquele momento para aquela carteira. Então, se o seu maior medo hoje é a inflação e perda de valor ao longo do tempo, o ouro continua sendo uma proteção extremamente eficiente. Milênios de história, liquidez enorme e aceitação global. Agora, se o seu maior medo é restrição de acesso, controle de capital, sanções, instabilidade política num país específico, o Bitcoin faz algo que o ouro ainda não consegue fazer com a mesma eficiência. E a parte mais honesta disso tudo é que esses dois cenários podem acontecer ao mesmo tempo. Um país pode ter inflação alta e controle de capital, e uma pessoa pode precisar preservar o valor e mover esse valor para outro lugar. Então, a pergunta não é qual dos dois é melhor. A pergunta certa é qual risco específico você está tentando cobrir. Então, depois disso tudo, deixa eu te dar um resumo simples da melhor forma possível. O ouro continua sendo o principal ativo de proteção dentro do sistema financeiro global. Ele carrega séculos de história, liquidez de trilhões de dólares por dia e aceitação institucional que nenhum outro ativo conseguiu replicar até hoje. Para o tipo de risco que dominou o mundo nas últimas décadas, inflação, instabilidade econômica, perda de confiança em moedas, ele ainda é a resposta mais robusta. Mas, do outro lado, o Bitcoin também começa a se consolidar como proteção para um tipo de risco diferente e mais recente, que é justamente a restrição ao acesso ao sistema. Em um mundo onde as reservas de países podem ser congeladas, onde os governos podem impor controle de capital e onde as fronteiras podem fechar, ter um ativo que você pode carregar na memória e transfere sem pedir permissão para ninguém tem um valor que vai além do preço. Então eu não estou dizendo aqui qual dos dois você deve escolher. Não é esse o propósito desse vídeo. O que eu estou dizendo é, a pergunta certa não é ouro ou Bitcoin. A pergunta certa é qual risco você está mais exposto hoje e qual dos dois resolve esse risco específico de uma forma mais eficiente. Porque, para resumir, nunca existe um ativo perfeito. O que existe é um ativo certo para cada momento e para cada problema. E o que todo esse debate mostra é que o sistema financeiro está se tornando cada vez mais complexo e complicado, não menos. E os riscos de hoje não são os mesmos de 20 anos atrás. E a forma de se proteger também precisa acompanhar essas mudanças. Então, para não complicar ainda mais esse vídeo, eu não vou falar sobre outras inúmeras criptomoedas que também são ótimas alternativas, da mesma forma que eu não vou mostrar outras alternativas ao ouro, como prata, nióbio e vários outros metais. Não nesse vídeo. O que eu vou fazer é deixar outras duas recomendações de vídeo e também fazer um convite para que você entre na minha bio aqui do canal do YouTube e venha fazer parte comigo de uma comunidade fechada gratuita, onde a gente discute finanças e investimento. O link está na bio. Espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos, vamos em frente. Se lembrem que na vida nada é por acaso, e pela atenção, muito obrigado.